Aí nós temos uma moedinha de 10 réis de 1824, cunhada no Rio de Janeiro. Então aí fazendo parte da coleção de moedas do reinado Dom Pedro I. Isso aqui é o menor valor que existia circulante no período, né? Então a moedinha é de 10, ela é bem pequenininha, no caso das peças do Rio de Janeiro, ela só saiu nessa data aqui. Então tendo uma pecinha, você já tem a coleção completa por data. É lógico, se você quiser fazer uma coleção com mais detalhes, aí você pode fazer a contagem das tulipas, desse arco aqui, aí a gente vai ter mais variantes para esse mesmo ano. Aqui do outro lado, o bonito brasão imperial, cunho um pouquinho deslocado, o que acabava sendo comum aparecer nessas peças desse período. Não é nada de especial ou que transforme ela em rara, mas uma característica importante que deve ser anotada. Aí nós temos um 80 réis de cobre do Brasil Imperial, mais precisamente aí do primeiro reinado. Como a gente pode ver aqui na legenda o nome de Pedro I. Aqui abaixo a gente tem a data, 1830, seguida da letra R, a letra monetária, que indica ter sido cunhado na casa do Rio de Janeiro. Aqui, do outro lado, bonito brasão imperial, e a pecinha é serrilhada. Ela está em bom estado de conservação, o 8 aqui da data está com uma cunhagem um pouco mais rasa, né? Não está bem evidente o número 8, mas a peça de uma forma geral está bem bonita. Acredito que isso tenha sido um problema aí durante a cunhagem, uma vez que ela não apresenta um desgaste regular no resto da peça, para que isso tenha sido gasto em circulação. Também chama atenção aqui esse pequeno defeitinho aí na hora do corte do disco. Então uma pequena imperfeição que torna a pecinha um pouquinho mais interessante, mas não rara. Aí nós temos uma moedinha de 300 réis, datada de 1942. Então uma pecinha de réis do último ano aí do réis como moeda circulante no Brasil, né? Nesse mesmo ano aí vai se transformar em cruzeiro. Isso acontece aí durante a ditadura Estado Novista de Getúlio Vargas. Aqui do outro lado aparece o próprio Getúlio, o busto dele, né? E essa pecinha aqui é a chamada níquel rosa, né? Ou seja, mesmo sendo de níquel, assim como as demais da série, ela tem uma coloração um pouco mais amarronzada, ou rosa, né? Como a gente costuma chamar, o tal do níquel rosa, devido à maior concentração de cobre na liga, né? De metal. Então é sempre bom lembrar que nenhuma moeda é feita de metal puro. O metal puro ele se torna muito maleável e não é adequado para se transformar em moeda. Então sempre existe alguma mistura de algum outro metal para dar a rigidez necessária para a pecinha se transformar numa moeda. Isso aqui é excelente estado de conservação. Aqui a gente tem dois cruzeiros datado de 1946, chamada das pecinhas amarelinhas de bronze e alumínio do cruzeiro. É uma série que, em sua maioria, existem abundâncias as pecinhas, né? São poucas aí que vai te dar um pouco mais de trabalho de conseguir. Mas uma série aí muito bonita. É difícil o estado de conservação no sentido de que elas perdem o brilho rapidamente, né? Esse material ele é assim mesmo, você tem que cuidar na coleção, colocar no holder autoadesivo, ter todos os cuidados, senão elas vão perder esse amarelo bonito que elas têm e vão acabar escurecendo. Então não é uma peça rara, não é uma peça difícil, é até bem comum, mas que acaba aí se tornando mais interessante em função do seu estado de conservação. Essa aqui, por exemplo, está bem bonitinha, pouquíssimos riscos, enfim, e ainda apresenta aí algum brilho do cunho original. Pecinha boa para colocar na coleção. Já na primeira família do real, a partir de 1994, a gente encontra algumas moedinhas comemorativas, que muitas vezes passam desapercebidas do público em geral, pela falta de atenção, né, em olhar as moedas com um pouco de mais calma, né? Aqui a gente vê então aqui do outro lado que se trata de uma comemorativa, então tendo aí uma parte dela diferente das demais. Isso aqui faz referência ao FAO Alimentos para Todos. Então uma pecinha que a gente sempre tem que ficar de olho para ver se encontra no troco. Estão por aí circulando, realmente são um pouquinho mais chatas de achar em função da quantidade de cunhagem. Também tem o recuo temporal nessa moeda que data de 1995, então mesmo que ache, muitas vezes ela já está bem circulada, gasta e feia, o que acaba aí não empolgando a galera para pôr na coleção. Então quando você acha uma dessa aqui mais bonitinha, em bom estado, é sempre legal. Aí nós temos um grande 400 réis de 1901. Então, sériezinha de moedas comuns, que vem com a data em número romano, MCMI, o que acaba dificultando para alguns a identificação da data, e que circularam no Brasil aí até
1942, com o fim do réis em circulação. Essa pecinha vai chamar atenção por ter a aplicação de 2 carimbos, né, as chamadas contramarcas. Essa aqui foi atribuída aí aos integralistas, então é o sigma, símbolo desse movimento político, que acabava aí carimbando as moedas para transformar em fichas, medalhas para serem vendidas nos encontros e festividades do movimento. Assim, para tentar bancar, né, todos esses eventos que eles iam realizando aí para a divulgação do movimento e dos seus ideais entre os militantes. Então é um dos carimbos que a gente tem a origem comprovada, que se torna aí uma pecinha mais interessante.